vou começar com Débora. Será que essas pessoas, Débora, que estavam acima, orquestrando, né, toda essa manifestação, essa invasão que aconteceu no dia 8, tinha noção do que viria a se terminar nos dias de hoje? Pois não. Bom, primeiro é preciso entender essa banalização do termo golpe, né? Porque nós tínhamos força armada, de fato, um grupo extenso de pessoas armadas, falando, não, aqui a gente vai tomar o poder. Impediu algum poder de exercer a sua função? Não. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, infelizmente, tenho que vir aqui a público dizer que eu tenho recentemente concordado muito com o senhor Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO. E ele diz o seguinte, que várias decisões agora da Suprema Corte é muito mais política do que técnica. Eu fiz uma adaptação aqui para as minhas palavras, mas foi basicamente isso que ele disse. Por quê? Não é que eu seja contra a condenação de quem depredou. Sim, eu acho que tem que ser penalizado, sim. Agora, uma mesma corte que a gente vê devolvendo bens para traficante, colocando traficantes perigosos de volta à sociedade, é essa mesma corte que está pesando a mão em penas dessas pessoas. Então, só para a gente contextualizar, o traficante que recebeu bens foi aquele do helicóptero, não é para ficar justo, sim, porque está ouvindo a gente. É só um caso que a gente lembra, né? Porque foi o mais comentado. Mas tem outras situações tá em casa, onde a gente fica, assim, boquiaberta com essas decisões de alguns ministros lá da Suprema Corte, tá? Então, assim, deixar claro que os bolsonaristas nunca estiveram contra as investigações. Pelo contrário, foram os representantes eleitos da direita, os deputados federais, que lutaram para que a CPMI fosse implantada. Foi o contrário. A situação foi que lutou para que essa comissão não fosse composta. Agora, recentemente, nós tivemos, primeiro, a recusa do ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, dizendo que não iria entregar as câmeras se não tivesse uma ordem do Judiciário. Essa autorização veio por parte do ministro Alexandre de Moraes para que fosse entregue as câmeras, as imagens do circuito de câmeras de segurança. Essas imagens foram entregues, porém não entregue todo o circuito. Aí a oposição falou, olha, não foram entregues todas as imagens. Depois disso, o ministro da Justiça vem a público dizer que as imagens foram apagadas. E ainda fala que no contrato com a empresa que toma conta desse circuito de câmeras, falava em período. E que, na verdade, houve até uma contradição do que disse Flávio Dino à empresa. Agora, eu quero fazer uma indagação para o senhor e para a senhora que nos acompanha. Nós temos um ato grave, né, que foi essa invasão e depredação de patrimônio público. Meu Deus do céu, a primeira coisa que teria que ser feito, recorrido ao sistema de segurança e recolhido essas imagens e guardado, feito backup? A quem interessa o sumiço dessas imagens? Ou será que tem mais alguém para ser escondido, além do então GSI, né, o senhor G. Dias, que hoje não integra mais o governo, mas que está até o pescoço envolvido nessa situação, que facilitou. Eu vi vários depoimentos de pessoas que trabalham na atuação de segurança pública falando que foi facilitado a entrada dessas pessoas nesses prédios, e dizer que os bolsonaristas são contra, não, pelo contrário. Nós somos favoráveis às investigações e lutamos por isso. Quem depredou, que sejam penalizados, sim. Ninguém é favorável a isso, de forma alguma. Só para entender a banalização da palavra golpe, como você falou, e se tratando ali dos três poderes, a gente está falando de Brasília, não sei se em outros atos, né, ou em outras falas, mas você acha que a palavra golpe não cabe a esse fato que aconteceu em se tratando de forma Brasília, alguma, dos três poderes, da forma que foi atacada? Teria sido uma tentativa de golpe se nós tivéssemos pelo menos uma das forças ali encorpando, né, o movimento, pessoas fortemente armadas, com o intuito de dizer, não, nós temos vídeos de manifestantes que não queria que houvesse a depredação,
queriam apenas ali externar a indignação por um processo de eleições que houve várias situações onde você vê que o poder judiciário, que deveria ser imparcial, sendo parcial, e aqui eu posso passar a tarde toda enumerando essas situações e decisões. Então, não houve tentativa de golpe, de fato. Você eu vou te dizer o que é uma tentativa de golpe. Esse é sempre, o começo é sempre pelo pequeno, pelo pouquinho. Pronto. E depois se cresce. Você acha que isso não foi uma tentativa? Não foi uma tentativa de golpe. Que se conseguissem realizar aquilo que eles estavam planejando, não seria um início? Não. Não é golpe. O que é golpe? Não foi uma tentativa. Não estou dizendo que foi golpe, porque graças a Deus não conseguiram. Teve agora um país, que me fugiu o nome aqui, onde o exército depôs o presidente. O presidente está preso em casa, com força armada, mostrou força. Isso é golpe. Mas você não acha que para chegar nesse ponto da força armada, isso não pode ter sido negociado dentro de 4 paredes, entre 2 ou 3 pessoas? De forma alguma. Existe o começo. O começo não é todo mundo, né? As forças armadas. O início é ali dentro de 4 paredes, entre 2, 3, 4, 5, e esse número vai aumentando. Até porque é por isso que eu falo de uma tentativa. Essa ação de depredação não foi de todos os manifestantes. Pelo contrário, tinha manifestante tentando conter aquelas pessoas que estavam depredando. Mas aquelas que estavam depredando não estavam com a tentativa de golpe? Mas é justamente isso que está tentando se investigar. Essas pessoas entraram junto com os manifestantes ou já estavam dentro dos prédios? Interessava a quem? Essas imagens que sumiram. Porque, Nerisvaldo, se chega alguém aqui na sua residência, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar o sistema de segurança, de circuito de câmeras de segurança. Concorda comigo? Quando a polícia chega, a polícia judiciária, sobretudo, que é quem faz o processo investigativo, ela vai o quê? Em busca do circuito. Quer dizer que um acontecimento desse, de tamanha gravidade, aconteceu e ninguém tomou a devida preocupação de guardar essas imagens para que a investigação fosse feita como se deveria e aí sim chegar, de fato, a quem depredou? Porque o que nós tivemos aqui foram pessoas que foram presas e já perdendo direitos, não podendo falar com a família e agora postas em liberdade. E é o que eu estou falando, escute o que eu estou lhe dizendo. O Estado brasileiro ainda vai ter que indenizar muita gente, porque prendeu pessoas inocentes. Eu tenho relatos de pessoas que chegaram em Brasília após o acontecimento, após a invasão, e mesmo assim foram presas. Você tem o nome, o CPF dessas pessoas? Tem um Instituto IPEP dessas pessoas exiladas que inclusive estavam no Paraguai e agora retornaram para o Brasil, estão presas, voltaram para cá. Então, assim, é tudo muito grave o que acontece isso no Brasil. Ou essas pessoas foram presas sem estarem lá no dia 8 de janeiro? Essas pessoas estavam no QG. Entenda, a invasão ocorreu na Praça dos Três Poderes. Correto. Teve participantes, manifestantes, porque a manifestação estava ocorrendo em frente ao QG, tá? Teve manifestantes que foram para frente da Praça dos Três Poderes, mas teve gente que preferiu manter a presença em frente ao quartel. E mesmo assim teve gente que foi presa. Ou seja, como é que eu vou presa, acusada por ter depredado um patrimônio público, se eu nem estive nesse local? E é por isso que essas pessoas foram presas e postas em liberdade. Porque ocorreu o quê? Uma prisão ilegal. Professor, houve ou não a tal tentativa? E vamos falar aí sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, Nerisvaldo, vamos aos fatos, trazer um pouco de verdade e luz sobre os fatos históricos, porque o 8 de janeiro infelizmente está na nossa história de maneira totalmente negativa. Partindo do ponto de vista da conceituação, como um bom professor de história, o que é um golpe? Golpe de Estado é a destituição ilegal, seja por meio de forças armadas ou de uma ação política e jurídica ilegal de um governo ou de movimentos que tente a desestabilidade de qualquer governo implantado de maneira democrática. Foi golpe, foi tentativa de golpe, o que aconteceu no 8 de janeiro, eu tenho total convicção. É importante dizer que oficialmente a Suprema Corte ainda não se manifestou oficialmente que pretende de fato aumentar a pena desses golpistas e vândalos que depredaram o patrimônio público no dia 8 de janeiro.
Janeiro, certo? É importante dizer também que o que tem que ser seguido é a nossa legislação, até porque já existe uma legislação para quem depreda o patrimônio público. Eu não vejo necessidade exatamente de aumentar essa pena, até porque a partir do momento que você aumenta essa pena, que você pensa em uma legislação mais rigorosa, você corre o risco de tomar decisões, como a colega colocou, não necessariamente decisões técnicas, mas sim decisões políticas, e aí de fato o Supremo pode se complicar nesse sentido, mas eu penso que a legislação precisa ser cumprida, e cumprida não só para os vândalos e golpistas que depredaram o patrimônio público, mas principalmente aqueles que não apareceram, aqueles que a gente até o exato momento não sabe o nome, o CPF, no sentido do financiamento daqueles atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ainda bem que eles não conseguiram concluir obter êxito nesse sentido dos seus objetivos. Mas é lamentável a maneira como se constituiu aquele ato. Uma coisa é certa, tem muitas narrativas, existe uma grande briga de narrativas entre a direita e a esquerda. É importante dizer isso. É importante dizer que o governo Lula inicialmente teve uma resistência para aceitar a CPMI. Isso é fato consumado. Mas tem algumas verdades pré-estabelecidas e que a gente não pode abrir mão. Que quem invadiu, quem depredou, foram bolsonaristas convictos, fiéis, inclusive muitos deles ali com a camisa do ex-presidente Bolsonaro. Outra verdade absoluta que a gente tem é que, com base nas investigações, nos autos do processo, a gente já pode afirmar que a guarda específica de Brasília, que fica sob o comando e orientação do secretário de Segurança, o qual esteve preso, agora já está solto, o senhor Anderson Torres, sabia da possibilidade dos atos, mas nada fez para coibir aquelas invasões. Ou seja, são verdades absolutas no sentido pré-estabelecidas, isso a gente não discute. O que a gente pode discutir é, como a colega colocou, a frase do ministro de Justiça, o Flávio Dino. Essa frase ela precisa ser entendida dentro de um contexto, ela não ficou bem clara, porque dizer que as imagens sumiram, de fato, é comprometedor, essa fala do ministro Dino, mas tem alguns fatos que são bem claros, bem lúcidos nesse sentido aí dessa tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro na história da nossa democracia, Nerisvaldo Sobrinho. Só um esclarecimento aqui, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, ele já não era mais ministro dia 8 de janeiro, tá? Ele deixou de ser ministro da Justiça muito antes. Os seus superiores sabiam. O fato ocorreu dia 8 de janeiro. Correto. Então, quem deve dar resposta é quem estava ocupando o cargo. E antes dele sair de férias, que inclusive ele estava nos Estados Unidos com a família, ele de fato passou as informações para todos os órgãos que eram competentes. Então, o que resta saber é o quê? E repito, eu vou ratificar o que eu disse. Nós, da direita, não somos contra a investigação. Nós queremos que quem de fato depredou seja punido. Se houve facilitação por parte do governo federal, que é o governo Lula, que é o governo vigente, que seja punido os responsáveis que facilitaram a entrada dessas pessoas. A gente é totalmente favorável à investigação. Em nenhum momento aqui eu disse que sou contra. Agora, se pessoas que foram presas ilegalmente, isso sim tem que ser reparado. E vale lembrar aqui que em tempos passados, manifestantes também já adentraram ali a Praça dos Três Poderes e não lembro de ter tido punições tão severas. A casa da ministra Carmen Lúcia também teve uma repaginada. O tratamento é totalmente diferente. Então, hoje a gente vê que o que importa não é o que é feito, né? E sim quem faz. Então, tem decisões do Supremo que é política, sim. Não está sendo técnica. E, como eu disse, não sou eu de direita que estou falando. O senhor Rui Costa Pimenta não é de direita. E ele enxerga isso, como tantas outras pessoas de esquerda que ainda têm um pouco de lucidez, enxerga dessa forma.